Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Chegamos à nossa segunda videoaula da lição de adolescente, onde hoje estaremos falando sobre a grande mudança. A grande mudança que aconteceu na vida do conhecido apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo que, após a sua conversão, passou de perseguidor a perseguido. Nós temos uma leitura bíblica aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e versículo de número 3, que nos fala o seguinte: E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? Disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Esse texto mostra o momento do encontro de Saulo com Jesus, momento em que o Senhor confronta este homem que, embora extremamente zeloso pela lei, porém fazia isto sem a sabedoria de Deus. Nossos objetivos na lição de hoje é ensinar primeiramente quem foi Paulo, depois mostrar como o encontro com Jesus transformou a vida de Paulo e, por último, destacar a importância de ter um coração aberto para Deus. Não temos muitas informações sobre a infância, sobre a adolescência do apóstolo Paulo, mas o que sabemos é suficiente para notar que foi uma fase importante, marcada por aprendizado. Ele foi muito estudioso e era uma pessoa que amava a Deus, embora sem entendimento, mas era muito zeloso pelas coisas de Deus. Então a gente vai ver nessa lição como foi a vida de Saulo e como ele encontrou com Jesus. Estaremos aprendendo nesta lição por que uma hora chamamos ele de Saulo, outra hora chamamos de Paulo. Mas quem foi Paulo? Veja bem, talvez você já tenha se perguntado por que às vezes o apóstolo é chamado de Paulo e outras vezes de Saulo. Isso acontece porque Saulo era um nome hebraico. Saulo, nome hebraico. Paulo era um nome romano. Como este cidadão, como este homem tinha 2 nacionalidades, então ele tinha aí os 2 nomes. Saulo, por ser hebraico, ou um hebreu, e Paulo, por ser um cidadão romano. Mas como é possível ter 2 nacionalidades? A nossa lição de hoje traz essa informação importante, dizendo que Paulo era um judeu das nações. E por que judeu das nações? Isso significa que seus pais eram judeus. Ou seja, o motivo por que Paulo tem um nome hebraico é porque os seus pais eram judeus da tribo de Benjamim. E que ele não... Aí a gente tem outra informação que vem a seguir, mostrando agora o porquê que Paulo tinha outra, digamos assim, nacionalidade. Porque ele, embora ele fosse filho de pais judeus, porém ele havia nascido em Tarso. Tarso, que era uma capital da província romana da Cilícia. Ele nasceu aí provavelmente por volta do ano 5, em Tarso, capital da província romana da Cilícia, território que hoje
faz parte da Turquia, atual Turquia. Tarso era uma cidade importante, comercial e cultural, onde moravam judeus e não judeus. Sabe-se que na adolescência Paulo foi morar em Jerusalém e estudar com o importante rabino Gamaliel. Daí o fato de ele ter passado a ser um fariseu zeloso, tanto pela lei como pela tradição. Assim circulou por um ambiente judaico-grego romano e estudou e aprendeu sobre a tradição e a religião de sua família. Mediante essa origem e formação, Paulo cresceu e tornou-se um fariseu dedicado. Fariseu era o judeu que meticulosamente obedecia à lei e à tradição. O apóstolo era um poliglota. Veja que aqui no nosso primeiro capítulo, nós estamos trazendo uma biografia, pode-se dizer, completa a respeito do apóstolo Paulo. Outra informação interessante que a lição traz é que Paulo era um poliglota. O que é isso? O que essa palavra quer dizer para nós? Ou seja, ele falava diversos idiomas, mais de 1, 2 ou 3 idiomas. Por ser judeu, ele falava tanto o aramaico como o hebraico. Pelo contato com outros povos, ele falava grego e também falava o latim. Também sabemos que ele exercia a profissão de fazer barracas, ou, noutra linguagem, tendas. Nos dias de Paulo, a sociedade romana estava dividida entre pessoas livres e escravos ou servos. Estima-se que os escravos ou servos representavam cerca de 80% da população. Olha como era alto o número de pessoas escravas ou servas. Os escravos eram propriedades do senhor e exerciam diversas atividades, desde cultivar a horta da casa até cuidar dos negócios. As pessoas livres podiam ser ricas ou pobres, podiam trabalhar em um ofício ou atuar como militar. Isso eram as pessoas que eram livres. Algumas pessoas moravam na cidade e outras no campo. Ser livre não significa ser cidadão. Paulo era livre e cidadão romano de nascimento. Nosso segundo tópico: o encontro com Jesus. Saulo, movido por seu zelo, perseguiu os seguidores de Jesus de uma forma extraordinária, terrível. Certo dia em Jerusalém, Estevão, um homem cheio do poder de Deus, estava pregando sobre Jesus, fazendo milagres. Alguns ouviram a mensagem e ficaram ofendidos, porque interpretaram que Estevão estava blasfemando contra Deus, e por isso ele foi preso e levado a julgamento. O que aconteceu lá? Furiosos com o discurso que ouviram, os homens que o julgaram apedrejaram Estevão até a morte. E o Saulo estava lá, aprovando este ato, pelo seu zelo extremo pela lei, porém sem entendimento de Deus. Ele aprovava a morte de um dos homens de Deus, de um servo de Deus pleno, de um servo de Deus verdadeiro, de um servo de Deus leal. Desse dia em diante, por causa das ameaças, os irmãos da igreja de Jerusalém se espalharam por várias cidades. Um detalhe importante é que, à medida que eles se espalhavam, eles iam falando de Jesus, não calavam as suas vozes. Depois de algum tempo, Saulo saiu de Jerusalém com destino a Damasco, um lugar, uma cidade bem distante de Jerusalém. Algo aí em torno de 300 quilômetros de distância, bem distante, com o propósito de prender os seguidores do caminho do Senhor. Essa distância, conforme apresenta a lição, como falei anteriormente, algo aí em torno de 300, a lição nos traz aqui a 280 quilômetros, ao norte de Jerusalém. E era uma cidade grande. Nela se encontravam importantes rotas de comércio. Durante a viagem, algo inesperado aconteceu. Quando Saulo estava quase chegando ao destino,
uma luz do céu apareceu e uma voz o chamou. Dá para imaginar o que aconteceu envolvendo aquele homem ali? Ele não reconheceu a voz, caiu no chão e perguntou com quem estava falando. Era o próprio Jesus que veio ter este encontro com Saulo de Tarso, o perseguidor da igreja. Então, o próprio Jesus, né, se apresentou como aquele a quem Saulo perseguia. Veja um dado interessante, aqui em Atos capítulo 9 e versículo 5, é que o Senhor Jesus se apresenta como o perseguido. Mas quem Saulo estava perseguindo não era a igreja? Não eram os cristãos? Não eram os seguidores de Jesus? Sim. Mas perseguir um cristão autêntico, perseguir um homem que tem fé em Jesus, é perseguir Jesus. Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Depois disso, Saulo levantou-se e os homens que o acompanhavam levaram-no até Damasco. Levaram-no por quê? Porque ele não conseguia enxergar. Saulo ficou cego. O encontro de Jesus com Saulo nos leva a analisar sobre o sentido de servi-lo. Saulo pensava que agradava a Deus quando atacava as pessoas que professavam o nome de Jesus. Na verdade, ele estava perseguindo o próprio Deus. Muitas vezes, quando alguém lhe aborrece ou zomba da sua fé, você não pode se sentir abandonado e sem esperança ou sozinho nessa perseguição. Lembre-se de um detalhe: Jesus está sendo perseguido. É Jesus que está sendo insultado. Não você necessariamente, porque você só está sendo criticado ou perseguido por causa da sua fé em Cristo. Então, é Jesus que está sendo criticado e perseguido diretamente. Confie, permaneça firme, creia no Senhor, seu Deus, que Ele que vê tudo e pode tudo, tomará devidas providências no momento correto. Qual é o momento correto? O momento de Deus. Tá bom? Nosso terceiro tópico. Saulo só foi entender o que lhe aconteceu quando encontrou Ananias em Damasco. Mas antes mesmo deste encontro, Saulo já estava com o coração convertido. Porque aquele encontro com Jesus mudou a sua vida. Ele não viu Jesus, mas ele ouviu a sua voz. E a Bíblia diz que quando Jesus fala com Ananias para ir de encontro a Saulo e orar por ele, a palavra do Senhor mostra de que ele estava orando. É o que diz o texto. Isso porque Deus já tinha aparecido a Ananias dando as instruções para conversar com Saulo e orar por ele. Versículo 9 e 10, né? Vai nos dizer isso. Esteve 3 dias sem ver, não comeu nem bebeu, e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Versículo 11, disse-lhe o Senhor: Levanta-te, vá à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Veja que antes de Ananias chegar para Saulo, para orar por ele, ele já estava orando. Quer dizer, quem ganhou Saulo para Jesus não foi um discípulo pregando. O próprio Jesus foi ter com ele pessoalmente. E aí ele entendeu que estava tendo um zelo extremo, porém sem entendimento, estava com o zelo errado. Estava, em vez de cooperando na obra, estava perseguindo o povo de Deus, né? O Senhor havia escolhido Saulo para anunciar o nome de Jesus aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. É o que encontramos no versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Deus estava no controle da história da igreja. Depois que Ananias orou por Saulo, ele ficou cheio do Espírito Santo. Que maravilha, né? Que bênção de Deus. É tudo o que precisamos ainda no século XXI, nos dias atuais. Sermos pessoas cheias do Espírito Santo. Que maravilha. Ele passou alguns dias ali e pregou nas sinagogas. A Bíblia diz ainda no versículo 17,
E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas me enviou, para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. E levantando-se foi batizado. E tendo comido ficou confortado, esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava Jesus, que este era o Filho de Deus. Saulo havia crido de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Saulo era famoso, e temido pela perseguição que fazia contra os do caminho. Aquelas pessoas que seguiam Jesus era conhecida como os do caminho. E imagine a admiração dos seguidores de Jesus em Damasco quando ficaram sabendo que ele havia tido um encontro pessoal com o Senhor. Qual foi a reação, com certeza, uns creram, outros ficaram meio desconfiados, Como é que pode? Espera aí, perseguidor, no ímpeto que Saulo nos perseguia, e agora é um de nós. Uns ficaram assim meio, até mesmo em Jerusalém, Um tempo depois, alguns judeus ficaram incomodados com a mensagem de que Jesus é o Messias e planejaram matar Saulo. E por isso, ele precisou fugir da cidade, escapando por um cesto. As pessoas colocaram ele no cesto, desceram ele pela janela. De perseguidor, Saulo passou a ser um cristão perseguido. Isso nos mostra o poder da transformação do Espírito Santo quando uma pessoa se entrega a Cristo. Saulo, que também é conhecido por Paulo, ficou conhecido como o apóstolo dos gentios. A palavra apóstolo vem do grego e significa enviado. Gentil é toda pessoa que não é judeu, povos ou gente de outras nações. Então, Paulo foi escolhido por Deus para enviá-lo às nações estrangeiras, e nós louvamos ao Senhor Jesus Cristo por isso, porque a sua palavra correu velozmente e alcançou as nossas vidas aqui nos confins da terra. Então, meu irmão, minha irmã, você que me ouve agora, se és adolescente, se és jovem, se és o senhor, se és uma senhora, Deus conta contigo naquilo que Ele, naquilo que Ele tem te chamado, para que a sua palavra alcance outras pessoas para a vida eterna. Então, nós concluímos esta lição meio que biográfica, apresentando a vida do apóstolo Paulo antes da sua conversão e logo no início dela. Concluímos dizendo que o encontro de Paulo com Jesus na estrada de Damasco mudou a história dele. O encontro das pessoas com Jesus hoje muda a vida das pessoas. Se a pessoa tiver um encontro apenas com a religião, não vai mudar nada, absolutamente nada. Talvez a pessoa até se adeque a praticar alguns ritos daquela religião, mas a mudança acontece quando a pessoa tem um encontro com Jesus. Como que isso acontece? Por meio da palavra. Veja que Saulo de Tarso não viu Jesus, mas ouviu a palavra. E pela palavra ele teve a sua vida transformada. Nossa vida é transformada pela palavra. Não adianta buscarmos outro meio. É a palavra falando direto ao nosso coração que vai transformar e mudar a nossa história. Ele entendeu que Jesus era o Messias prometido, anunciado por profecias do Antigo Testamento. Paulo entregou-se por completo a Cristo e passou a falar de Jesus em todos os lugares. Que bênção, que maravilha, tá bom? Então, que Deus abençoe a tua vida. Até a nossa próxima videoaula, em nome de Jesus, o Nazareno.